R$ 100.000 em dinheiro. Introdução. A partir de 1915, a guerra chegou gradualmente a outras partes do mundo, onde tensões locais e ambições territoriais deram origem a campanhas específicas. As forças imperiais britânicas, tropas formadas em colônias inglesas, sobretudo na Índia, África do Sul, Rodésia, Nova Zelândia e Austrália, obtiveram diferentes resultados na Mesopotâmia, atual Iraque, e na Palestina. Os italianos, que passaram a integrar a coalizão aliada em maio de 1915, abriram uma nova frente contra os austríacos no nordeste da Itália, junto ao rio Isonzo. Durante o conflito, a região seria palco de 12 batalhas. Criada para operar nas águas territoriais do Reino Unido, a Home Fleet foi rebatizada de Grand Fleet no início do conflito, mais tarde adotaria novamente o nome original, e constituiu a principal esquadra da Marinha Britânica na guerra. Até então limitada a confrontos e ataques de menores proporções, ela enfrentou a esquadra de alto mar alemã, Oxflotte, na única grande batalha naval da guerra, travada na costa da Dinamarca em maio de 1916. Foi um embate cruel e devastador. Embora a esquadra germânica tenha provocado a explosão e a perda quase total de 3 couraçados da coroa inglesa, não conseguiu infligir uma derrota decisiva ao inimigo e recuou de volta à sua base, no porto alemão de Kiel. Em 1917, as forças do Kaiser renovaram sua política de guerra submarina e restrita contra navios mercantes no Atlântico, decisão que causaria a entrada dos Estados Unidos no conflito, reforçando o contingente aliado. Os combates aéreos ganharam sofisticação ao longo dos 4 anos da guerra. No início, os aviões eram utilizados apenas para reconhecimento, mas em Verdun e no Somme os dois lados já estavam convencidos de que a supremacia nos ares era essencial para os resultados das batalhas. Introdução. A partir de 1915, a guerra chegou gradualmente a outras partes do mundo, onde tensões locais e ambições territoriais deram origem a campanhas específicas. As forças imperiais britânicas, tropas formadas em colônias inglesas, sobretudo na Índia, África do Sul, Rodésia, Nova Zelândia e Austrália, obtiveram diferentes resultados na Mesopotâmia, atual Iraque, e na Palestina. Os italianos, que passaram a integrar a coalizão aliada em maio de 1915, abriram uma nova frente contra os austríacos no nordeste da Itália, junto ao rio Isonzo. Durante o conflito, a região seria palco de 12 batalhas. Criada para operar nas águas territoriais do Reino Unido, a Home Fleet foi rebatizada de Grand Fleet no início do conflito, mais tarde adotaria novamente o nome original, e constituiu a principal esquadra da Marinha Britânica na guerra. Até então limitada a confrontos e ataques de menores proporções, ela enfrentou a esquadra de alto mar alemã, Oxflotte, na única grande batalha naval da guerra, travada na costa da Dinamarca em maio de 1916. Foi um embate cruel e devastador. Embora a esquadra germânica tenha provocado a explosão e a perda quase total de 3 couraçados da coroa inglesa, não conseguiu infligir uma derrota decisiva ao inimigo e recuou de volta à sua base, no porto alemão de Kiel. Em 1917, as forças do Kaiser renovaram sua política de guerra submarina e restrita contra navios mercantes no Atlântico, decisão que causaria a entrada dos Estados Unidos no conflito, reforçando o contingente aliado. Os combates aéreos ganharam sofisticação ao longo dos 4 anos da guerra. No início, os aviões eram utilizados apenas para reconhecimento, mas em Verdun e no Somme os dois lados já estavam convencidos de que a supremacia nos ares era essencial para os resultados das batalhas. Dunsterforce. Let dine escalega de Def do Imperbi. A RALNO da Duter Forciamam Vacanhã Armens, C. Distância,
foi conquistada pouco depois, e um novo avanço de 90 quilômetros colocou as tropas inglesas e indianas na confluência dos dois grandes rios da região, o Tigre e o Eufrates, em 9 de dezembro de 1914. Embalados por uma falsa sensação de segurança devido à débil resistência turca, os ingleses enviaram reforços substanciais e um novo comandante-chefe, o general Sir John Nixon. Na primavera de 1915, duas ofensivas foram lançadas, uma em cada rio. A expedição fluvial conhecida como Regata, comandada pelo Major-General Charles Townshend, tomou a cidade de Amara, às margens do rio Tigre, em 3 de junho, e foram enviados à Mesopotâmia, mas as tentativas de libertar a guarnição de Kut fracassaram. Em 29 de abril de 1918, Townshend se rendeu com seus 13.000 comandados, no que seria a maior humilhação sofrida pelo Império Britânico em toda a guerra. Mas esse não foi o fim da campanha da Mesopotâmia. Em dezembro de 1916, os ingleses mais uma vez assumiram a ofensiva contando com forças adicionais e com um novo comandante Shelley, o tenente-general Sir Stanley Maude, que se empenhou para melhorar a logística e recuperar o moral da tropa. O esforço e o planejamento cuidadoso valeram a pena. Após conter o avanço turco, em março de 1917, o comandante tomou Bagdá, onde morreu de cólera em novembro do mesmo ano. Foi sucedido pelo tem-general Sir William Marshall, que em outubro deu início a uma grande ofensiva mais o Simã Tigre, na região de Mossul, rica em petróleo, tinha proveito do desastre sofrido pelos turcos no Tipalis após uma semana de luta. As forças britânicas conquistaram uma vitória significativa sobre a Vicito Otomano, que se rendeu em 30 de outubro. O calor extremo e o clima inóspito da região ditaram terrivelmente o combate. Por fim, os S acabaram superando os obstáculos logísticos e amigo resistente e engenhoso, mas teria sido permente melhor contar com uma estratégia lá que evitasse o prolongamento da missão a Dunsterforce. Let de ne escalega de Diguindef do Imperbi. A RALNO da Dunsterforce amam Vacanhã Armens, c. Distância, foi conquistada pouco depois, e um novo avanço de 90 quilômetros colocou as tropas inglesas e indianas na confluência dos dois grandes rios da região, o Tigre e o Eufrates, em 9 de dezembro de 1914. Embalados por uma falsa sensação de segurança devido à débil resistência turca, os ingleses enviaram reforços substanciais e um novo comandante-chefe, o general Sir John Nixon. Na primavera de 1915, duas ofensivas foram lançadas, uma em cada rio. A expedição fluvial conhecida como Regata, comandada pelo Major-General Charles Townshend, tomou a cidade de Amara, às margens do rio Tigre, em 3 de junho, e o Major-General Sir George Frederick Goring tô na Síria, no Eufrates, no fim do mês cega. Nixon ordenou a Townshend que ampliasse ação estratégica e tomasse a cidade de Kut, acima no rio Tigre. O Major-General cumpriu no fim de setembro e perseguiu as forças da Turquia até Ctesifon, 40 quilômetros ao sul de Ba. Sofreu uma derrota para o exército turco e foi a recuar em 25 de novembro de 1915. Exal. Britânico-indiana aquartelou-se em Kut. 7 de dezembro pelo exército turco Kiava. Cerco duraria 5 longos meses. Reforçosa guerra nos Alpes. 1916, definte com perverses exaltar Toetan arcou de Harum com frecuficiam salades alis os desafios login eram imena, adaso de morte e anca elas arme site de milhares de mandatumes. Mas otaram obstinadamente e, transferindo visões da frente oriental para a italiana,
conseguiu conter a ofensiva com relativa facilidade. Ano de 1916 começou como uma repetição de Anir. A quinta Batalha do Isonzo ocorreu entre 11 e março sob terríveis condições climáticas. A Atenyon centrou-se na frente de Trentino, para onde esses austriacos haviam transferido divisões retiradas de Ando Rio e Isonzo. Entre 15 e 20 de maio, as forças marucas avançaram Moituim, mas logo tiveram arar em função dos acontecimentos na frente e acabaram recuando, enfraquecidas. Dessa os italianos conseguiram um progresso real na Batalha do Isonzo, 6 e 7 de agosto, capturando a cidade de Gorizia e estabelecendo no próprio Pessu uma cabeça de ponte e a posição provisória na margem dominada pelo Numigói. De repente, um avanço decisivo pareceu possível, o que elevou o moral dos mabatios. No entanto, em breve as esperanças de Agonto foram desfeitas. A sétima, a oitava e a nona batatas do Isonzo, ocorridas em etapas entre setembro e novembro, tentaram repetir o sucesso de Gorizia. Embora derrotados, os austriacos não haviam ciclos destruídos, e suas novas posições eram muito fortes. Assim, os ganhos italianos foram modestos e novamente ao custo de pesadas perdas. Como aconteceu na frente ocidental, 1916 terminou em impasse na frente italiana. Cronologia. De maio de 1915. Piorar Império ANSTM Harigaro. 8 de agosto 1916. Instalação de Una Cabeça de Pita em Tutopan. De junho de 1915. Comando General Luigi Cadorna, Basalianon I Assota-se Ventriacos, em Amadans de Nessotem. 24 de outubro de 1917. Com reforços alemães, os matriacos iniciam e cantenho a notícia das tripula italiana. 17 Oxifotel, a principal La Marmira alema. A IMA dell'Oreoli Fruna Reiter von Rippis, Dante Lecrasadores German. Vai sair? Jellico e Beati. O historiador Benano Andrew Gordon definiu a buirante Sir David Beatty como um perseguidor agressivo, disposto a assumir riscos e atribuir responsabilidade aos subordinados. Já o almirante John Jellico e abaixo, é descrito como um regulador burocrático, detalhes lave avesso a riscos, era produto de uma cultura mais complacente, anterior à Primeira Guerra. Após a Batalha da Jutlândia, Jellico e SS promovide a primeiro Lorde do Almirantado, cargo que equivale à chefia da Marinha. Beatty o substituiu no comando da esquadra. Tar frações menores da frota britânica e desgretar de as forças aos poucos. Nenhum dos lados estava preparado para arriscar seus preciosos couraçados dreadnought em uma ação ousada. Por quase 2 anos, as duas esquadras mantiveram a cautela e se envolveram em combates menores. Tazi mudou em 31 de maio de 1916. O almirante Reinhard Scheer, nomeado no início de 1916, torteou mais vigonça a campanha alemã, embora mantendo a estratégia básica. Enviou os cruzadores e navios tão armados quanto couraçados, porém mais velozes tanta proteção blindada, do vice-almirante Franz von Ripper rumo a Skagerrak, estreito que separa a Noruega da Dinamarca. O plano era atrair os ingleses com um alvo aparentemente desprotegido, e então acionar os couraçados da esquadra de alto mar. A Sala 40, área do almirantado britânico dedicada à decodificação de mensagens, conseguia decifrar a comunicação dos alemães e alertou a esquadra britânica. Esta poderia ter partido 4 horas antes que o inimigo, mas John Jellico não se apressou em zarpar, erroneamente convencido de que a esquadra principal alemã ainda estava no porto às 12:30.
19 Oxifotel, a principal La Marmihá alemã. AIM Adeleureoli Fruna Reiter von Hippis, Dante Lecrasadores German. Jellicoe e Beate. O historiador venano Andrew Gordon definiu a buirante Sir David Beate como um perseguidor agressivo, disposto a assumir riscos e atribuir responsabilidade aos suburimados. Já o almirante John Jellicoe abaixo, é descrito como um regulador burocrático, detalhes lave avesso a riscos, era produto de uma qualra mais complacente, anterior à Primeira Guerra. Após a Batalha da Jutlandia, Jellicoe SS promovido a primeiro Lorde do Almirantado, cargo que equivale à chefia da Marinha. Beate o substituiu no comando da Enquadra. Tar frações menores da frota britânica e desgretar de as forças aos poucos. Nenhum dos lados estava preparado para arriscar seus preciosos couraçados dreadnought em uma ação ousada. Por quase 2 anos, as duas esquadras mantiveram a cautela e se envolveram em combates menores. Tase mudou em 31 de maio de 1916. O almirante Reinhard Scheer, nomeado no início de 1916, torteou mais vigonça a campanha alemã, embora mantendo a estratégia básica. Enviou os cruzadores e navios tão armados quanto couraçados, porém mais velozes tanta proteção blindada, do vice-almirante Franz von Ripper rumo a Skagerrak, estreito que separa a Noruega da Dinamarca. O plano era atrair os ingleses com um alvo aparentemente desprotegido, e então acionar os couraçados da esquadra de alto mar. A Sala 40, área do almirantado britânico dedicada à decodificação de mensagens, conseguia decifrar a comunicação dos alemães e alertou a esquadra britânica. Esta poderia ter partido 4 horas antes que o inimigo, mas John Jellicoe não se apressou em zarpar, erroneamente convencido de que a esquadra principal alemã ainda estava no porto às 12:30. 19 campanhas na Palestina. 25 de março de 1917 a 26 de outubro de 1918. Uma das principais figuras ROMANTICAS surgidas na Primeira Guerra foi o coronel inglês T.E. Lawrence, CELEBRIZADO como Lawrence da Arábia. Personalidade complexa e problemática, ele recebeu um posto temporário no exército britânico antes da guerra, quando ainda era estudante de arqueologia, e foi enviado para o Oriente Médio. No fim de 1916, tornou-se assessor de Faisal bin Rus Zain, um dos líderes da revolta árabe, 1916 a 18, contra o Império Otomano, e também atuou na liderança do movimento, embora até hoje não se saiba exatamente que papel ele desempenhou. A campanha de guerra LHA e ataques a ferrovias, promovida pelos revoltosos Lawrence da Amares. Rosatoesmo tempo em que a Palestina otomana é invadida pelas tropas de Império Britânico. Sob comando do general Sir Archibald James Murray, as forças inglesas construíram uma infraestrutura que atravessava o deserto do Sinai. Arabem de avanço rumo à Palestina. O objetivo inicial era a cidade de Gaza, defendida por uma força turca com alguns contingentes alemães, que Murray atacou em 25 de março de 1917. A força expedicionária egípcia,
que incorporava a divisão ANI australianos e neozelandeses, fer alguns progrenson, mas a batalha foi confusa e terminou em fraquera após uma retirada nada gloriosa, causada por tivos métodos de cada uma vitória importante e recebeu a ordem de tomar a ofensiva. A segunda Batalha de Gaza, em 19 de abril, também fracassou. Murray foi substituído pelo general Sir Edmund Lembee, que fora afastado do comando do IIEZER após um desempenho insatisfatório em Arras, em de 1917, e agora precisava provar eficiência. Allenby recebeu significativos reforços. O primeiro-ministro queria que a captura de Jerusalém fosse um presente de Natal para o povo inglês, e seu conhecimento de simulação, a terceira batalha. BRE. As táticas e técnicas mais recentes usadas na Frente Ocidental se mostrou valioso. Com o auxílio de Chris Lehman na comunicação. Murray, em uma atitude Gaza, em 31 de outubro, foi uma vitória esmagadora. Ele devia ter ido do psicólogo, era ele, né, Gaf? Fala muito, ele precisava do psicólogo, não, ele mata a psicóloga. Porque ele acha que a mulher está sendo orientada pela psicóloga para deixar dele, ele vai e mata a psicóloga. É uma loucura. A Júlia voltou já, direto de Natal. Mas tem reportagem da Júlia Sargento, eu falo com a Júlia, no momento que ela voltar no nosso vídeo, direto de Natal. Você entendeu? Olha, bem, disponível você, porque a gente está se dando bem no casamento, então ele entendeu que a psicóloga queria fazer, mas ele se separasse da mulher. Foi lá e matou a psicóloga.